Bom dia, este é um momento de reflexão. Fortaleça o seu coração e repasse esta mensagem a todos que ama. Duro é para ti recalcitrar contra o aguilhão. Jesus, livro Atos, capítulo 9, versículo 5. O caminho evolutivo está sempre repleto de aguilhões. De outro modo, não enxergaríamos a porta redentora. Entrega-se Deus aos filhos da criação inteira, reparte com todos os tesouros de seu amor infinito, estimula-os a se elevarem através de 1000 modos diferentes. Entretanto, existem círculos numerosos como a Terra, em que as criaturas não se percebem dessas realidades gloriosas e paralisam a marcha, dormindo no leito da ilusão. Perante tal inércia, os mensageiros da providência, aos quais se confiou a tarefa de iluminação dos que estacionam na sombra, promovem recursos para que se verifique o despertar. Cientes de que Deus dá tudo, a vida, os caminhos, os bens infinitos, os gênios inspiradores, e só pede às criaturas se lhe dirijam aos braços paternais, esses divinos emissários organizam os aguilhões por amor aos seus tutelados. Nesse programa, criou Jesus os mais nobres incitamentos para a esfera terrestre. A riqueza e a pobreza, a fealdade e a formosura, o sofrimento e a luta são aguilhões ou oportunidades instituídos pelo Cristo a benefício dos homens. Cada existência e cada pessoa tem a sua dificuldade particular, simbolizando ensejo bendito. Analisa a tua vida, situa teus aguilhões e não te voltes contra eles. Se um espírito da grandeza de Paulo de Tarso não podia recalcitrar, imagina o que se pedirá do nosso esforço. Aguilhão é uma ponta existente na extremidade de um bastão, utilizada para tocar um rebanho. No sentido figurado, o aguilhão é o que faz com que nos movimentemos, que avancemos, aquilo que nos impele a caminhar, a sair da estagnação. Recalcitrar é o mesmo que opor-se ou resistir obstinadamente ao controle de alguma autoridade. Aqueles que possuem mais afinidade com o Evangelho, na simples leitura do versículo selecionado por Emmanuel, projetam a cena em que essa frase foi pronunciada por Jesus. Trata-se do diálogo do Cristo com Paulo às portas de Damasco, marco inicial da transformação e conversão do apóstolo ao cristianismo. A frase de Jesus é o norte desta reflexão. Nosso benfeitor espiritual, no livro Paulo e Estevão, também de sua autoria, faz questão de registrar o momento psicológico de Saulo quando cai da montaria diante da luz resplandecente de Jesus. O que ele sentiu, o que percebeu ao entender que estava mesmo diante do Cristo a quem perseguia. Registra o autor que, como um filme, Paulo, que era Saulo, recapitula sua vida desde o primeiro encontro com Estevão na Casa do Caminho, primeira vez em que teve contato com a mensagem do Evangelho através de um seguidor fiel do Cristo. Relembra todos os acontecimentos que sucederam a esse momento: a perseguição aos cristãos, a intercessão de Gamaliel, a prisão e condenação de Estevão, o seu olhar e o perdão no momento de sua agonia, o que marcou para sempre a sua vida. Nesse momento, Paulo percebeu que o Cristo o havia buscado por todos os meios e por todos os modos. Eram os aguilhões, os convites que Jesus enviava por meio das circunstâncias, por meio dos corações que cercavam Paulo e que naturalmente o incomodavam, porque acessavam a sua consciência, onde estavam gravados os compromissos assumidos com o Cristo na espiritualidade. Em sua consciência, Paulo sabia que estava no caminho contrário aos seus propósitos,
Preso ao orgulho, à vaidade, quando lhe chegavam esses convites, na verdade, os aguilhões do Cristo, estimulando-o a voltar a repensar sua vida, suas proposituras, isso lhe incomodava e cada vez mais resistia, recalcitrava, gerando nele a infelicidade, angústia, dor e revolta. Por essa razão, diz Jesus, duro é para ti recalcitrar contra o aguilhão, porque isso representava para ele mais sofrimento. O exemplo de Paulo se estende a toda criatura que já possua a consciência minimamente esclarecida quanto às leis divinas. Quando ela recalcitra, resiste ao chamamento da consciência, aos convites da luz, isso gera um profundo conflito dentro dela. Quando persiste em seguir caminhos difíceis de queda, de afastamento das leis do amor, do bem, isso gera sofrimento interno, ausência de paz, é incômodo. Por isso, duro é resistir ao caminho da luz. É preciso refletir sobre os aguilhões que surgem em nossas vidas. Teremos reconhecido como toques do bom pastor para seguirmos adiante? Estamos aproveitando como oportunidade de evolução ou recalcitrando contra eles, multiplicando assim nossas aflições? Os aguilhões, ao contrário do que possamos entender, não são castigos, mas estímulos necessários em nossa trajetória no sentido do nosso progresso. O ser humano tende à acomodação e por isso os benfeitores espirituais auxiliares de Jesus, que nos amparam na jornada evolutiva, vão definindo as experiências necessárias às condições evolutivas de cada alma. Podemos identificá-las na forma de uma enfermidade, de um dever a ser cumprido, um trabalho, uma pessoa com quem somos chamados a conviver num ciclo mais próximo. Pode ser uma perda, um revés financeiro, enfim, uma série de fatores e circunstâncias que nos alcançam na jornada como elementos despertadores. Não fosse a graça recebida do alto, por nós mesmos não conseguiríamos progredir. É o amor de Deus que ampara, que acalenta, que sustenta cada ser no degrau evolutivo em que se encontra. O amor que ama o verme da mesma forma que o anjo. Amor que respeita o nosso livre-arbítrio, as nossas escolhas e vai oferecendo a cada criatura o que ela necessita em termos de provas e circunstâncias para o seu despertamento. Aproveitar ou não o aguilhão que nos atinge como recurso para a nossa evolução, para nosso progresso, dependerá do livre-arbítrio de cada espírito. Ele abre a oportunidade, o aproveitamento é obra de cada um. Relembrando as palavras de Emmanuel, não fossem esses aguilhões que nos chegam, não enxergaríamos a porta da redenção. Graças a Deus. Mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, seguido de nosso comentário. Excelente dia a todos na companhia do amado Mestre Jesus.